Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as tão prestigiadas Big Four, ou seja, em português seriam quatro grandes. O que são as Big Four? As Big Four são nada mais nada menos que as quatro maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo. São estas a Deloitte, a PwC, a Ernst Young e a KPMG. Estas empresas encontram-se em mais de 150 países. As pessoas ultimamente têm estado a mandar perguntas, dúvidas, sejam por e-mail, seja por WhatsApp, a perguntarem o que é feito nessas empresas, como é que é o clima organizacional, como fazer para conseguir passar numa entrevista e ser aprovado para conseguir trabalhar lá. Porque estas empresas são o sonho de muitos estudantes, principalmente das áreas de contabilidade, finanças, fiscalidade, gestão e economia. Estas empresas prestam serviços de auditoria, que é, de uma maneira resumida e em termos menos técnicos, posso assim dizer, fazer um exame das contas das empresas. Isto é, várias empresas, sejam elas do setor industrial, sejam elas do setor energético, sejam elas do setor público, sejam bancos, sejam seguradoras, organizações não governamentais. Estas empresas prestam um exame no final do ano. E o que seria este exame? Seria analisar as contas dessa empresa, verificar se estas contas estão, no seu todo, livres de distorções materiais. Distorções estas que podem ser causadas por erro ou mesmo por fraude. Lembrando que o erro não é intencional. A fraude é intencional. A pessoa que está a cometer fraude, posso dizer que 99% das vezes sabe que está a cometer fraude. Deixo esse 1% aberto porque, de fato, algumas pessoas podem estar a cometer uma fraude sem se aperceberem. E tem também o outro lado, que é a consultoria. Estas empresas prestam serviços de consultoria na área de contabilidade, na área de tax ou fiscalidade, e tem muitas mais outras áreas, como legal, que seria, como é que eu posso traduzir isto em português? Estaria a falar de, não exatamente direito, mas talvez podia chamar de assistência jurídica. Lembrando que em cada lugar do mundo, os serviços que estas empresas possam vir a prestar possam ser extensos ou então compactos. Isto dependendo da sua geografia, porque as geografias são mais desenvolvidas e, sendo mais desenvolvidas, requerem uma outra gama de prestação de serviços, e nas menos desenvolvidas não há por que trazer um tipo de consultoria que não iria ser lucrativo para a empresa. Consultoria destas empresas também pode ser na criação de softwares, programas para outras empresas. Não seria só no ramo de contabilidade, pode ser consultoria no ramo de economia, isto indo mais para a vertente bancária. E eu tive a oportunidade de trabalhar em duas destas multinacionais de consultoria e auditoria. Não vou cá mencionar, mas digo-vos que são empresas em que aprende-se bastante. E temos que aproveitar cada segundo que temos nela para colher e aprender o máximo mesmo. Porque é essa experiência que nós conseguimos ter lá que nos abre portas para o mercado. E muita gente gosta e deseja estar lá, quer estar lá, porque essas empresas são chamadas de
pistas, pistas de voo. Por que pistas de voo? Porque dizem que depois dali é só levantar o voo. E com isto quero dizer que a carreira profissional tem uma subida incrível. Isto é, há uma alavanca no gráfico da vida profissional das pessoas que passam por essas Big Fours. Principalmente se tu fores alguém dedicado. Indo mais para a vertente da auditoria, que é a área que eu melhor conheço dessas empresas, porque eu trabalhei em auditoria em duas destas Big Fours. Mas as pessoas me perguntam o que é que tu fazes como auditor, porque conhecem o lado teórico da coisa, que é a auditoria, é esta análise que eu falei assim de maneira resumida, este exame, esta inspeção, que nós fazemos as contas, como quiserem chamar. Eu não gosto muito de utilizar termos técnicos, porque para mim não adianta de nada eu falar em palavras bonitas e a pessoa que estiver aí desse lado não conseguir perceber aquilo que eu estou a tentar transmitir. Então eu gosto muito de falar utilizando uma linguagem, passo-me a expressão terra a terra. Eu dizia que as pessoas perguntam o que é feito porque querem perceber se conseguiriam estar lá, ficam ansiosas por saber, será que eu depois de entrar vou conseguir fazer isso da auditoria? Bom, quando tu entras normalmente numa dessas empresas, algumas contratam-te como trainee, estagiário, e outras contratam-te já como um assistente ou um analista, que é a posição mais baixa na hierarquia em empresas que não têm estagiários. Nós fazemos, ou fazíamos, porque já não estou lá, né? Mas vou utilizar nós fazemos, testes às diferentes rúbricas que compõem as demonstrações financeiras, desde que estas sejam materiais. Com material nós queremos dizer relevante. Nós definimos valores, que nós dizemos que estes valores são valores que precisam e merecem a nossa atenção. E algumas destas Big Fours não se limitam simplesmente a isso. Há Big Fours que procuram fazer testes de imprevisibilidade, ou seja, ainda que este valor que está aqui não seja relevante em termos de quantia, nós queremos ver se está tudo ok. E os testes que nós vamos fazendo às rúbricas das demonstrações financeiras têm como base, no final desta análise, deste exame, as contas, dar garantia razoável de que as demonstrações financeiras como um todo estão livres de distorções materiais, como eu disse no início, seja devido a erro ou devido à fraude. Faz testes de gastos com pessoal, testes de fornecimentos e serviços de terceiros, testes as contas de capital próprio, isto é, faz testes das contas do ativo, do passivo, capitais próprios, gastos, rendimentos. Estes testes são feitos em Excel, pelo menos onde eu passei nós fazíamos esses testes em Excel. E não fiquem muito assustados com esta palavra testes, até parece que nós entramos num software e lá analisamos um monte de gráficos como se fosse algo muito complicado, muito complexo. Não é. Desde que tenham formação e nessa formação vocês se dediquem ao máximo para acolher aquilo, porque boa parte da coisa vocês aprendem no campo. É no campo onde vocês vão crescendo em termos de conhecimento e em termos de mentalidade. Nós fazemos testes. Estes testes têm o objetivo de garantir que está tudo ok em termos de relevância, materialidade. Vou aqui vos dar um exemplo. Por exemplo, para a rúbrica de gastos com pessoal tem templates. Não sei como traduzir esta palavra para português. Quem souber, por favor, deixe aí no comentário. Mas temos templates que já vêm nos nossos Excels. Uma vez ou outra podemos vir a criar um template
para que se adeque à nossa realidade econômica, porque esses templates são produzidos normalmente pela casa-mãe. Então, se a casa-mãe dessa Big Four está nos Estados Unidos da América, é óbvio que os templates serão adequados àquela realidade econômica, mas nada nos impede de acrescer algo consoante a nossa realidade econômica ou diminuir. Indo para fornecimento de serviços de terceiros, normalmente nós ali queremos verificar se estes gastos efetivamente ocorreram. Se a empresa não está a dizer que teve gastos que na verdade não são gastos. E para isso nós analisamos uma série de documentos e o mais simples e fácil para que vocês possam perceber é a fatura. Em que pegamos uma fatura consoante o extrato contabilístico da conta de fornecimento de serviço terceiro, em que nós fazemos lá uma amostra. Normalmente o próprio Excel já vem com ferramentas que vos permitem fazer essa amostra, então vocês não precisam também de estar a debater muito internamente como é que eu vou fazer essa amostra. Não. Insere-se ali o extrato contabilístico, não é Excel, ativa essa ferramenta e a amostra dá-vos as rubricas, não diria as rubricas, as transações que vocês têm que analisar. E nessas transações pode cair, por exemplo, gastos com energia, gastos com água, e aí nós pegamos a fatura de água, a fatura de energia, e nós queremos verificar se de fato o valor que consta daquela fatura é aquele valor que está lá registado na contabilidade. Sabemos que temos o valor total, que é este que inclui o IVA, temos o valor excluindo o IVA e temos o IVA. Então temos que verificar se a empresa não está a colocar como gasto o total da fatura. Porque sabemos que uma parte é o IVA e este IVA tem que ser deduzido para efeitos fiscais, sendo gasto simplesmente o valor excluindo o IVA. E normalmente isto depende também do tipo de entidade, mas na sua maioria é assim que se faz. Verifica-se o valor, verifica-se o nome da empresa, se de fato é para aquela empresa, verifica-se se de fato aquele documento é um documento válido, aceito fiscalmente. Tem componentes que devem ser avaliadas e verificadas para ver se esse documento de fato é um documento aceito fiscalmente, porque se não for, então não deveria estar registado aquilo nas contas da empresa que nós estamos a analisar.